A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. E eu quero ler do versículo 39 até o versículo 43. Mas antes eu peço, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E o seu comentário também é muito bom, meus irmãos. Vamos então à leitura da palavra. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme ao Senhor, temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereciam, ou merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E eu vou repetir, meus irmãos, o versículo 43. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero aproveitar esta oportunidade para comentar um pouquinho, em breve comentário, sobre o outro lado da vida, o outro lado do cristão, e o outro lado também, se o tempo der, daqueles que não são cristãos. Aqui nós vemos que esses dois malfeitores, o do lado esquerdo, segundo a tradição, chamava-se Geston, e o da direita chamava-se Dimas. E eles estavam crucificados, sofrendo. Realmente eles tinham feito muito crime, eram criminosos, mereciam, segundo a lei romana. Mas Jesus não. Mas, meus irmãos, do alto da cruz, neste momento tão difícil, houve-se esse diálogo, ou esse comentário. Primeiro aquele diálogo do da esquerda, Geston, murmurando. Até o final está murmurando. Depois nós vemos o da direita redarguindo, que era Dimas. E no final, o perdão no alto da cruz. Ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em outras palavras, estava se entregando para Jesus e queria o direito, perdão de pecado, a vida eterna. E Jesus disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, naquele momento final, aquele ladrão conseguiu o perdão de seus pecados. Vamos falar um pouquinho sobre o paraíso. A Bíblia não explica muito, mas naquela palavra que nós temos, a chamada parábola do rico e Lázaro, diz que aquele homem chamado Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E depois também o rico morreu e foi sepultado. E aí aparece o comentário, digamos assim, do outro lado da vida. O rico, em tormento, ele teve assim como uma visão, uma revelação, ele viu ao longe. É uma parábola explicando. E ele olhou e viu que Lázaro estava no seio de Abraão. E ele disse: Senhor, manda que Lázaro
molhe a ponta do seu dedo, vem refrescar minha língua, estou atormentado. Então nós vemos que a morte do rico não extinguiu a sua vida. Ele está vivendo no outro lado, chamado inferno, foi para lá. Mas nós notamos também que Lázaro está vivo. Ele está lá no chamado Seio de Abraão. Seio de Abraão, para o povo judeu, significava o paraíso, lugar de descanso. A palavra nos fala a respeito do paraíso. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua epístola, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala a respeito do homem, e depois nós entendemos que é ele mesmo. Foi arrebatado até o terceiro céu. E diz, e no paraíso, ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, o paraíso, segundo a mensagem que Paulo, segundo ele, esteve lá numa revelação, num arrebatamento, ele fica no lugar chamado o terceiro céu. O terceiro céu era interpretado pelo povo judeu como lugar da morada de Deus. Então, o paraíso fica na morada de Deus. Então, o paraíso era muito importante, meus irmãos. Um lugar de bênção, de paz. É o lugar que, na parábola, Lázaro foi para lá. Nós encontramos também, a respeito disso, que o próprio Paulo, ele, quando está preso em Roma, escrevendo a epístola aos Filipenses, ele fala, eu queria estar com Cristo porque me é muito melhor. O estar com Cristo ali, que ele diz, é morrer e estar na eternidade. Então não era cessação de tudo, não era estar morto. É claro, seu corpo morreu, mas a sua parte espiritual, a parte que nos importa, ele queria estar com Cristo, na glória. E Jesus também disse, lá em João capítulo 17, versículo 24, eu gosto muito deste versículo, que na sua oração sacerdotal ele diz, Pai, aqueles que me deste eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que me ouvem, o cristão, o homem salvo, a partir para a eternidade, a sua alma não morreu. A sua vida espiritual tem um lugar definido. E ali Jesus diz, eu quero que eles estejam comigo. Paulo, que teve provisão para o arrebatamento no paraíso, ele disse que eu queria estar com Cristo, é muito melhor. Então não está falando a respeito de alguém que cessou de tudo, mas fala na vida espiritual. No Evangelho de Mateus, parece que é o capítulo 22, havia um diálogo, os saduceus incomodando Jesus. Os saduceus não criam em anjo, não criam em ressurreição, não criam nada. Eles fizeram aquela pergunta a respeito daquela mulher que eu não vou comentar aqui porque o tempo não dá. E Jesus responde, olha, no finalzinho, depois de tudo, Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, pois eles vivem, para eles vivem. E Deus não é Deus de mortos. Então, Jesus está dizendo assim, que no outro lado da vida, Abraão, que já tinha partido para a eternidade, Isaac tinha partido para a eternidade, e Jacó, que tinha partido para a eternidade, embora não tivesse mais o corpo, mas ele tinha uma vida no outro lado, é o que nós chamamos o paraíso, estar com Cristo. Este é um lugar que nós chamamos de intermediário, aguardando a revelação de Jesus, que é a sua volta, no final de tudo. E contém a ressurreição. E nós sabemos que Jesus voltará, virá nas nuvens. E, quando acontecer isso, os que morrerem em Cristo vão ressuscitar, vão ter um corpo.
Mas essas pessoas que estão no paraíso não têm um corpo físico, mas têm uma vida espiritual, é uma vida de glória, de bênção, tão maravilhoso que posso. Olha, eu queria estar com Cristo, é muito melhor do que estar aqui. É coisa gloriosa, e aquela promessa que Jesus pediu, Pai, eu quero que aqui onde eu estiver, eles estejam comigo para que vejam a minha glória, porque tu me abaste dentro da fundação do mundo. Então, meus irmãos, a eternidade é um lugar de bênção. Então, sentimos, acreditamos que aqueles que partem da eternidade estarão neste lugar, junto de Jesus, no paraíso, um lugar de bênção, que se ouve palavras tão importantes que não foi permitido Paulo falar, é uma realidade. Mas, quando tiver a volta de Jesus, o arrebatamento, então aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E nessa ressurreição, eles terão seus corpos gloriosos, como Jesus também ressuscitou e teve o seu corpo glorioso. E nós que estivemos vivos, nós seremos transformados. Esse corpo corrupto não vai herdar em corrupção, mas nós teremos uma transformação, uma mudança poderosa. E partiremos ao encontro do Senhor. Que coisa gloriosa. Meu irmão, minha irmã, se encha de esperança. Você que é crente, sirva o Senhor. O galardão é grande. A promessa é grande, uma eternidade. Morreremos, o corpo vai para o chão, mas o espírito volta a Deus que o deu. E no caso do cristão, ele vai para aquele lugar de bênção, que nós chamamos de paraíso, aguardando a ressurreição, aguardando a bênção, mas é um lugar de paz, de bênção, basta estar com Jesus. Mas aqueles que não têm Jesus estarão no lugar de sofrimento. Que o Senhor tenha misericórdia, que possamos permanecer firmes, aguardando e renovado na esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiros que pregam, preguem com autoridade, que Cristo é vivo e tem uma vida na eternidade para os salvos. Eu quero terminar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, eu te agradeço, porque uma vida na eternidade para o teu servo, Senhor, aguardando o dia poderoso da ressurreição, da volta do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, abençoa todo o teu servo. Isso eu peço em nome